prometido, depois de muito trabalho, hoje eu trago pra vocês o assunto das linhas do tempo. Muita gente tem dúvidas até hoje sobre como funcionam as viagens no tempo e as linhas temporais criadas pelo Mirai Trunks durante essas viagens. Esse vídeo será dividido em 3 partes. As linhas temporais propostas pelo Daisenshu 7, as linhas temporais propostas pelo guia Dragon Ball Forever e também algumas linhas temporais que nós conseguimos teorizar, mas que nunca foram descritos em guia algum. Então vamos lá explodir a mente pelos ares comigo depois da vinheta. Antes de mais nada, vale lembrar que as linhas temporais que nós vamos mencionar aqui se referem aos acontecimentos da saga dos androides e da saga de Cell. Então não incluiremos as linhas temporais criadas em jogos. Também é preciso esclarecer um pouco o que é uma linha do tempo em Dragon Ball. É que basicamente quando você volta no tempo, você dá origem a uma outra realidade, tipo uma outra dimensão. Mas aparentemente não foi sempre assim. No início parece que o conceito de linha do tempo criado por Toriyama seria algo tipo no filme De Volta para o Futuro, que tem aí uma linha do tempo só. Deixa eu explicar. Quer dizer que você não cria uma realidade alternativa quando você volta no tempo. E se você faz uma merda significativa no passado, você influencia o futuro daquela mesma realidade, podendo bugar até mesmo a sua própria existência. Digo isso porque no capítulo 335 do mangá, Mirai Trunks pede para que Goku guarde segredo sobre o relacionamento que seus pais viriam a ter futuramente, porque sua existência poderia simplesmente desaparecer, o que não faz o menor sentido isso, pois vimos mais pra frente que quando mudamos algum detalhe no passado, passam a existir diferentes linhas temporais, que não afetariam o Mirai Trunks que nós conhecemos. Aliás, mais pra frente, o próprio Mirai Trunks explica o conceito de viagem no tempo e das linhas temporais, o que dá a entender aí que o autor repensou o conceito de viagem no tempo que ele iria inserir na série. E quando se trata de viagem no tempo, que é um tema aí que eu sou super fã e que tá presente em diversas obras que eu curto, vocês podem ter certeza que existem diversas possibilidades de abordar esse tema. Então se liga aí na própria explicação que o Mirai Trunks dá no anime. Se eu voltar ao passado e destruir os androides antes que eles despertem, o futuro do mundo estará a salvo. Mas como neste mundo o Dr. Makijero já fez os androides funcionarem, a situação não vai mudar nada. Por exemplo, eu trouxe a Goku um remédio do futuro e assim ele pôde vencer a doença e se salvar. Mas no meu mundo do futuro, ele não vai reviver, porque morreu de uma doença do coração no passado. O que eu estou tentando explicar é que existe um futuro em que Goku pode se salvar e um outro em que ele está morto. Mudando só um detalhe do passado, ficam existindo diferentes futuros. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Então, se Goku conseguir destruir os androides de hoje, isso quer dizer que no seu mundo eles vão continuar existindo porque são épocas e mundos diferentes? Exatamente. Lembrando que essa explicação também é vista no capítulo 357 e no capítulo 365 do mangá. Ou seja, se o Mirai Trunks morresse lá no futuro, não significaria que o pequeno Trunks da linha temporal que acompanhamos morreria também, nem vice-versa. Se a Terra fosse agora destruída na linha temporal que acompanhamos, não significaria que a Terra desapareceria na linha temporal do Mirai Trunks. Gente, quem é que tá tentando fazer uma porra de um carro velho pegar até 4 horas da manhã? Você não tem mais o que fazer mesmo. Se Vegeta fosse morto por algum viajante do tempo no passado, antes de se relacionar com a Bulma, não significa que Mirai Trunks e a sua linha temporal deixariam de existir. Apenas mais linhas temporais surgiriam. E os filmes de Dragon Ball, eles se passam em alguma linha temporal diferente? Não. A maioria deles são apenas historinhas que a Toei criou para lucrar. É verdade que o Toriyama disse para uma entrevista contida no Daisenshu 6 que ele encarava os filmes como histórias contidas em uma dimensão diferente da dimensão principal. Mas isso não tem nada a ver com as dimensões de linhas temporais. Enfim, o Daisenshu 7 apresenta 4 linhas temporais chamadas aqui de histórias. Aqui são elas. História 1 ou história principal. Basicamente, ela é a história que acompanhamos na TV. É a história onde os acontecimentos de Dragon Ball Super estão ocorrendo. Nela, o Daisenshu 7 descreve que foi a história onde o Mirai Trunks derrotou Freeza e seu pai, onde os androides apareceram, onde Cell, que veio do futuro, apareceu um ano antes da primeira aparição de Mirai Trunks,
onde rolou os Jogos de Cell, onde Majin Buu foi revivido e onde ocorreu o 28º torneio de artes marciais. Aquele que o Goku abandonou para treinar o Ubi. Enfim, como eu já havia dito, é o Dragon Ball que conhecemos até o seu fim. A história 2 é de Mirai Trunks, que a gente conhece como a história do futuro de Trunks. Essa é a história onde o Goku derrota Freeza e seu pai na Terra, onde o Goku morre de uma doença do coração, onde os androides matam geral, exceto Mirai Trunks, onde a máquina do tempo foi construída e onde o Trunks derrota os androides 17, 18 e Cell, depois de ter retornado do passado. A história 3 e a 4 são mais complicadinhas de serem entendidas. Sabe aquele Cell que apareceu na história 1? Como sabemos, ele veio do futuro, mas de que futuro? Então, essa é a história 3. Na história 3, no ponto do tempo em que o Cell já está desenvolvido, os androides 17 e 18 não existem. E por esse motivo, Cell mata Trunks e rouba sua máquina do tempo para ir para o passado. Ou seja, ir para a história 1. Tá, mas o que aconteceu com os androides dessa história 3? Por que eles não existem mais? Conforme o Daisenshu 7, Trunks obteve o controle de parada dos androides no passado. Além disso, retornou ao futuro e utilizou isso para derrotar eles. Mas e aí, quando foi que ele fez isso no passado? Pois como sabemos na história 1, o Cell foi morto por Gohan. Os androides passaram a viver pacificamente e o controle de parada havia sido destruído. Então, para que a história 3 faça sentido, deve haver uma história no passado, onde ele obteve esse controle de parada e retornou ao futuro com ele. E esta, gente, é a história 4. Que tipo de futuro que aconteceu depois disso é desconhecido. O curioso é que o Daisenshu 7 retrata a história 4 como uma história em que o Trunks está ausente durante os Jogos de Cell, que para o guia aconteceram. Mas isso não faz sentido, gente, é só um dos furos das descrições das linhas temporais desse guia. O que é conhecido de fato sobre essa história 4 é que Trunks obteve o controle de parada dos androides, voltou ao seu tempo e só. Se Cell apareceu e foi vencido, se os androides realmente foram desativados, se rolaram os Jogos de Cell, nada disso é sabido. Apenas sabemos que a história 3 só existe porque em algum momento existiu a história 4. Outro furo bizarro desse guia é que ele diz que o Goku morreu na história 2, no mesmo ano em que Freeza e seu pai foram derrotados por ele. Como dissemos no vídeo anterior, não há citação alguma no mangá sobre a data de morte do Goku pela doença no coração. E o próprio anime mostra que Goku morreu apenas 6 meses antes dos androides aparecerem. Mas outro erro é que esse guia afirma categoricamente que Buu não reviveu, nem na história 2 e nem na história 3. Porque já não havia qualquer ser na Terra com uma grande quantidade de energia. Só que no episódio 49 de Dragon Ball Super, nós vimos que ao menos na história 2 isso não é verdade. Pois Mirai Trunks derrotou no seu futuro Babidi e Daburá. A diferença é que eles apareceram em épocas diferentes, gente. Aliás, eu vi muita gente chorando por aí, dizendo que é um furo Babidi e Daburá aparecerem em épocas diferentes. Bem, a história principal sofreu diversas alterações só pela presença de Mirai Trunks e de Cell nela. Tivemos na história principal androides diferentes, a doença do Goku se manifestando bem mais tarde, os androides 17 e 18 mais poderosos e menos malvados do que no futuro, e etc. Bom, se tantas coisas foram alteradas, podemos considerar que Babidi e Daburá apareceram anos antes na história principal que na história 2, aquela história do futuro do Trunks. Agora eu vou falar das linhas temporais do guia Dragon Ball Forever. Ao contrário do Daisenshu 7, que retrata 4 linhas temporais, esse guia contém apenas 3, que aqui são chamadas de dimensões. A dimensão 1 é a linha originária de Cell, e é equivalente à história 3 do Daisenshu. O Dragon Ball Forever diz que Trunks consegue dar um jeito nos androides 17 e 18 de alguma forma, só não explica como. Cell mata Trunks nessa linha temporal e vai até a dimensão 3, que seria a história 1 do Daisenshu, ou seja, a história principal. Já a dimensão 2 seria a história 2 mesmo do Daisenshu, ou seja, a história do futuro de Trunks. Aquele que vai até a dimensão 3 alertar sobre os androides e levar o remédio para Goku. O bizarro desse guia é que ele não só omite a história 4 do Daisenshu, como ele também afirma que Buu ressuscitou na história do futuro de Trunks, usando como prova uma passagem do mangá que se refere à ressurreição de Buu da história principal. E não só Buu, ele também admite que aconteceu o 28º torneio de artes marciais, que sabemos que só aconteceu na história principal. Bem, ao menos na versão do guia que eu possuo aqui, né? Em
Então, será que existem somente 4 linhas temporais como foi mostrado no Daisenshu? Bem, eu consegui achar aí mais umas 2 linhas durante a saga dos androides e do céu. Lembra que Mirai Trunks não voltou uma única vez ao passado? Na primeira vez, ele foi ao passado avisar sobre os androides e acabou matando Frieza e seu pai. Só que ele decide retornar ao seu tempo para depois retornar novamente ao passado. Só que 3 anos depois, do dia da chegada dos androides. Eu acho que em algum momento existiu alguma linha temporal que aqui eu vou chamar de História 5, onde os Guerreiros Z enfrentaram os androides 19 e 20, enquanto o Goku se recuperava da doença, tal como aconteceu na história principal, só que sem a presença do Mirai Trunks. A partir do momento que o Mirai Trunks retornou ao passado, ele mais uma vez alterou aquela linha do tempo, já que ele participou ativamente dela. O que aconteceria nessa tal História 5? Não dá pra saber. Achou confuso? Bem, sabe aquela linha temporal da História 4, que explicamos que se trata da linha onde Mirai Trunks conseguiu controle de parada dos androides e que ele volta pro futuro com ele para desativá-los? Então, nessa linha temporal não existe um Cell vindo do futuro, pois este foi para a história principal. E da mesma forma que Mirai Trunks provavelmente alterou o passado, ao retornar pela segunda vez a ele na história principal, dando origem a tal História 5 que eu falei aqui, dá para imaginar uma linha temporal sem Cell vindo do futuro e sem a segunda aparição de Mirai Trunks. Essa seria o que eu chamaria de História 6, tão obscura quanto as histórias 4 e 5. Evidentemente que essa confusão toda não foi cogitada nos guias oficiais. Mas como observamos, os guias também não são perfeitos, gente. E em Dragon Ball Super? Bem, Dragon Ball Super faz parte da história principal, como todos sabem. Logo, a partir do momento em que Mirai Trunks retorna mais uma vez ao passado, já no ano dos acontecimentos de Dragon Ball Super, tecnicamente mais outra linha temporal surge, onde uma continua sendo a história principal, ou seja, a história que seguimos, e a outra uma linha desconhecida de como seria a história principal com o Dragon Ball Super sem a interferência de Mirai Trunks. E não é só isso, ainda não sabemos, mas pela prévia do episódio 50 parece que o Black vai ao passado também. Então, tecnicamente, mais outra linha temporal irá surgir, sendo uma delas a história com Mirai Trunks no passado e a outra com o Mirai Trunks e o Black no passado, sendo a que se tornará a história principal. Bem, como eu disse, não há muito o que se falar aí sobre as linhas do Super enquanto esse arco não for concluído. Mas esse vídeo serve para o pessoal se situar no que rolou até aqui. Enfim, é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho confuso e um pouco longo, mas eu tentei apresentar tudo que se conhece a respeito das linhas temporais, principalmente as descritas nos guias de Dragon Ball. E espero que tenham gostado desse vídeo e assim que esse arco de Mirai Trunks for concluído, faremos um novo vídeo sobre as linhas temporais que surgirão durante esse novo arco. Então, por favor, gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aí o seu like que esse vídeo deu um puta de um trabalho pra fazer. E se você ainda não se inscreveu ainda, se inscreve aí, porque essa é a melhor motivação que você pode me dar pra continuar me esforçando por aqui. Não se esqueça de visitar a nossa página no Face e conhecer os nossos parceiros, que os links estão aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo.